Session Russian Imperial Stout. É isso aí, é isso que você ouviu. Chega a ofender, chega a doer os ouvidos. Tem nego que já vai rasgar as vestes. Mas calma, calma que é uma brincadeira, mas faz bastante sentido. Bem-vindos ao canal Cerveja Fácil. Um tempo atrás eu estava assistindo um workshop de um gringo lá no site que chama Craft Beer and Brewing. É muito bom esse site. Eles têm uns conteúdos exclusivos para assinante lá. Eu acho que ainda assim vale a pena você pegar, porque tem uns workshops lá muito fodas, muito legais. E daí tinha um workshop lá do Josh Weichert. Ele falando sobre Brewing Techniques for Low Alcohol Beers. Técnicas cervejeiras para a produção de cervejas com baixo teor alcoólico. Session Beer. Esse Josh, ele é um grão-mestre do BJCP. Ele é Master Cicerone também. Então, as coisas desse vídeo aqui, o gringo que falou, não é o Leandrinho Pistola porque quando eu falo as coisas, faço uma zoeira dessa, ninguém não acredita e dá risada. Agora, quando é um grão-mestre do BJCP, daí as pessoas podem prestar um pouco mais de atenção e sentar a bunda na cadeira e ver se aprende alguma coisa. Ele estava falando nesse workshop lá sobre como você fazer cerveja session e tal. Isso aí a gente já passou os conteúdos, só que teve um negócio bem diferente que me cativou a atenção. Ele estava mostrando como é que você pode escalar uma receita de uma Imperial Stout, de uma Barley Wine, aliás, qualquer receita, para uma versão session. Mas não é só questão de diminuir o teor alcoólico e fazer uma lavagem com os grãos, fazer uma versão aguada. A ideia é você trazer a experiência de tomar uma Barley Wine, a experiência de você tomar uma Belgian Tripel, dessas cervejas mais alcoólicas, num formato menor, numa versão session, com pouco teor alcoólico, que vai sensorialmente parecer muito, inclusive vai até dar uma enganada nas pessoas desavisadas. Você de repente entrega uma cerveja escalonada dessa forma, a pessoa não vai nem saber que não tem tão pouco álcool. A ideia é essa, é dar uma mascarada, trazer de uma forma interessante, porque, beleza, é legal tomar Imperial Stout, é uma experiência muito bacana. Só que tem algumas complicantes, né? Muito teor alcoólico é foda. Tem dias que você não vai encaixar, enfim. Mas tem outra vantagem que uma versão session é bem mais rápida de ficar pronta. E as chances de ela fermentar bem e rápido são muito maiores. Ok? Então vamos lá, eu vou passar uns detalhes aí, que como é que a gente vai traduzir esses sabores e aromas de uma cerveja muito mais alcoólica num pacotinho mais interessante. Mas Session Imperial Stout não seria só uma Stout? Não interessa. A questão sensorial é muito mais do que só o estilo que a gente quer se enquadrar, enfim. E também é o cara do BJCP que falou isso aí, então você respeita um pouquinho. Já que você não me respeita, respeita o cara. E daí vou escalonar uma receita que a base dela tá lá no e-book, que é a Midnight Call, que é uma Russian Imperial Stout, tem seus 8 e tanto, até mais, 9% de álcool. Bem legal a receita. A gente ainda vai fazer o vídeo dela, mas eu peguei ela como referência para eu escalonar para baixo. Eu fiz só algumas alterações na base de malte dela, né? Ela ia com, se não me engano, malte Pilsen e tal. Eu quis dar uma complementada, já que eu vou fazer uma versão session, então eu troquei a base para Marizotter e Munich Dark, que eu acho que vai funcionar nessa redução. Eu ainda vou manter algumas coisas interessantes. Mas vamos lá passar as dicas aí que eu peguei com o gringo lá, que foi bem interessante. Começa com uma receita que você conhece, que você já tenha feito, e daí você vai fazer o seguinte: vamos desconstruir essa receita. Você vai pegar só os maltes especiais e você vai reduzir em cerca de 25% a quantidade deles. Então, no meu caso, essa receita tinha lá o Cristal 60, chocolate, Cristal 120 e Carafa 3. A do e-book tinha Malt Brown, mas eu não consegui encontrar o Malt Brown, enfim, é meio chatinho de encontrar, mas tudo bem. Vamos pensar só nesses 4 maltes especiais. Eu vou reduzir. Então, no final eu vou ter 190 gramas de Cristal 60, chocolate, 190 de cada, e o Carafa, que tinha 400, foi para 300.
interessante, eu já reduzi. Isso daí não vai alterar a OG da receita, particularmente dito. Sempre tem uma contribuição, mas não é fermentável isso, não vai alterar muita coisa. Ok, depois que eu já estou com essa base de malte reduzida, interessante, eu vou pegar meus maltes base e vou construir, ou seja, vou adicionar eles até chegar na OG que eu planejo para a receita. A gente sabe que uma cerveja session não tem uma OG muito alta. Então aqui no meu caso eu vou mirar ali em 1047, 1048. Como é que eu faço isso? Bom, você vai adicionando. E é muito fácil. Você não precisa nem manjar de software para fazer o que a gente está mostrando aqui nesse vídeo inteiro. É só sobe e desce e vai acompanhando a OG. É isso. Talvez sirva de lição para você ir brincando com o software e aprendendo. Daí, no final, eu cheguei num mix, porque eu quero adicionar o Munich Dark e o Marisota. Então, eu cheguei num mix ali de 2,5 kg de Marisota e 1 kg de Munich Dark. Eu estou adicionando esses dois em vez de o Pilsen porque eu não quero secar ela tanto. A gente precisa de um residual. A gente vai falar um pouco mais sobre isso ainda. E eu quero característica do malte base. A cerveja não vai ter muito para onde... Não vai ter muito o que mostrar. Então, o que mostrar, que seja da hora. Então, por isso, eu investi nesses maltes um pouquinho mais caros. Mas não é tão caro assim. Vale a pena tirar o escorpião do bolso. A gente, às vezes, gasta mais com outras coisas. E malte base é algo que vai ser interessante, principalmente uma receita tão session como essa. Esses dois vão trazer sabores maltados, um tostadinho. O Munich também, uma casca de pão bem intensa. Vai funcionar muito bem para uma Imperial Stout que, claro, vai ter muita coisa. Mas o torrado vai estar lá também. Enfim, mas eu acho que vale a pena. Bom, eu subi isso daí, bateu mais ou menos a OG que eu queria. Só que não é só isso. Eu também preciso dar uma ajustada no BUGU da receita, tá? Uma Imperial Stout normalmente é bem porradona. A dica do gringo era dar uma ajustada, dar uma baixada, tal. Eu mantive essa relação em 0,6. Tem um vídeo no canal que a gente ensina esses termos para você entender um pouco melhor. Mas eu mantive, eu deveria ter baixado, mas mantive. Uma dica interessante para esse ajuste seria pensar na parte que é fermentável mesmo do mosto que você está colocando e fazer o BUGU a partir disso. A gente sabe que esse malte cristal todo, esses malte carafa, isso daí não é fermentável. Então tem que considerar a parte que vai fermentar. Então pode ser uma boa dica para você fazer um ajuste de quantidade de amargor e BU para a quantidade de mosto fermentável, a parte que a levedura vai atacar de fato. Uma outra dica é sobre a levedura. É interessante pensar numa levedura menos atenuante, uma levedura que não vai fermentar tão bem. Pode ser um contrassenso, você adoraria que fermentasse mais, mas a gente quer manter uma FG alta, porque isso vai dar residual, vai dar um corpo para a cerveja, vai mascarar o fato que ela é muito levinha. Tá aí uma dica para que ela não fique aguada. Levedura inglesa é especialista nisso. Então, você pega uma English Ale, como a que a gente vai usar, que é S04. É que aqui a gente não tem muita opção de várias leveduras, várias cepas da mesma escola. Enfim, então é S04. Se eu pegasse uma outra, ninguém ia perguntar se pode com S04. Então vai ser S04. Para quem já mexe com perfil de água, é recomendado você ir atrás de um perfil mais maltado, você tentar ressaltar isso daí. Então, faça as correções aí para privilegiar o cloreto na sua água. Também vai ser um pouco interessante você adicionar bicarbonato, né? Bicarbonato de sódio, porque como é muito malte especial para pouco malte base e tal, você tem que ficar muito de olho no pH que vai dar mostura, né? Pode sair um pouco do range ideal ali de 5,2 até 5,6. Então, um pouco de bicarbonato vai servir como tampão para que não baixe tanto. Coisa de 3 a 5 gramas de bicarbonato pode dar uma segurada nessa reação toda. Também, claro, adicionar no final da mostura esses maltes também pode ajudar. Pode, mas você não quer que baixe de qualquer forma. Ele vai interagir. Então, se eu utilizar um pouco do bicarbonato, pode dar uma segurada nessa interação toda. Mas você pode adicionar. Eu adicionei uma parte na metade, outra parte no final. Enfim, e o bicarbonato. Daí, no final das contas, fiquei ali com um pH de 5,2, 5,3. Tá bom, tá. O importante é que não saiu da faixa ideal, que isso também não é só questão de conversão
do amido, mas também de perfil sensorial, de pH final da cerveja. Mas se você não mexe com isso, tal, fica tranquilo, calma, dá para fazer cervejas muito boas sem precisar mexer em água. Se vocês quiserem, a gente faz um material sobre isso. Bom, com a receita ajustada, agora a gente pode começar. A gente vai utilizar a Brew Home, que ajuda bastante, que a gente quer ter um rendimento interessante, é tão pouco malte, então vamos fazer render. A dica é da mostura fazer uma rampa bem alta. Então vamos ali a 70 graus, 69, 70, mas pode fazer a 70. A gente quer atacar a alfa-amilase. A gente quer gerar açúcares um pouco mais complexos, não tão fermentáveis. Então, quer deixar um residual, quer subir essa FG. Então, o segredo é rampa a 70. Tenta manter a 70, mas se você começar a 70, vai desnaturar a beta e daí, por mais que caia, não vai ter mais beta. Então, é de boa você começar a 70, pode até deixar, mas importante que o perfil já foi praticamente criado ali no começo. Bacana, terminou a mostura, você faz a lavagem dos grãos, você coleta todo o mosto que você vai precisar, aí não vai mudar. Claro que você poderia fazer mais concentrado e depois diluir, também pode ser. Você tem que se planejar um pouco bem para fazer isso. Então eu prefiro fazer com volume normal, como se fosse uma cerveja normal. Eu trabalhei nessa receita com uma adição de columbus no começo da fervura, 10 gramas, e no final da fervura que eu coloquei uma adição de sabor ali, que foi 20 gramas de columbus a zero. Faz o resfriamento e na fermentação vai ser a S04 da Fermentes. Hidrata só, isso daí acho que nem precisa fazer muita coisa com a levedura, porque a OG é bem baixinha, 1047, 1045, não precisa se esforçar muito para que a levedura coma isso daí. Nem vai ter muito açúcar para ela comer de fato, vai ter muita coisa residual. Então, é questão de 3, 4 dias já terminou. A gente começa a 16 graus e eu vou subindo até 18 para completar isso daí e tal, mas é bem de boa. O Josh lá até comenta que você até poderia fermentar um pouco mais alto para gerar um estresse na levedura, gerar um pouco de álcool superior, que poderia dar a sensação de aquecimento de uma Imperial Stout. Eu não acho muito interessante, nem ele acha interessante, ele só comentou. Eu acho que não. Vamos fermentar bem, bonitinho e ter uma cerveja mais arredondada no final. E fermentar até quanto? Quanto que a levedura vai se dar por vencida? Porque a gente está colocando muito modo especial, a gente está fazendo uma rampa maluca a 70 graus. Até que número que vai chegar a FG? Quanto de residual a gente está falando? Cara, olha, FG alta. Terminou em 1022, 1021. Não é pouca coisa. Interessante. Então deu certo, começou em 47, 1021, isso dá mais ou menos ali seus 3.4, 3,5 de álcool. Bom, a parte de session tá entregue. Claro, é interessante você fazer uma maturação, por mais que a fermentação seja muito curta, rápida, é interessante você deixar mais tempo para que a cerveja vá envelhecendo. Não estou falando de meses, eu estou falando de uma semana a mais, para que arredonde todos esses sabores de tosta. Cerveja escura precisa de um tempinho a mais para ela dar uma arredondada, tem aquele sharpness, né? Aquele torrado um pouco agudo, que isso arredonda com o tempo. Então você passa para o barril, mas deixa ele mais tempo ali geladinho, ou deixa dentro do fermentador mesmo, enfim, ajuda para que tudo se arredonde. Uma stout assim, bem carregada, muito jovem, é um pouco complicado. Então deixa mais um tempinho para arredondando. Falou. E agora é a hora do copo, porque o copo é o maior juiz, né? O copo é o que vai falar se isso tudo fez sentido. Então vamos lá, bora pro copo e ver como é que fica uma Session Russian Imperial Stout. Ai, meu Deus. Está aqui esse pequeno gigante. Olha, muito bonita, escura, mas escura de um jeito que, nossa senhora, não dá para ver quase nenhum reflexo, bem escura mesmo. A espuma
bege, cremosinha, espessinha. Vamos ver, bora lá. Cara, um aroma tostado, torrado, café, pouquinho de caramelo, mas bem tostada. Bom, o aroma tá de Imperial Stout, mas Stouts tem um range bem grande e todas têm tostado e torrado, né? Mas tudo bem. Mas o aroma bem limpo, bem gostoso, cara. Saúde. Nossa, bem intensa, cara. Bem torrada, tem um caramelo, tem um adocicado. O final é um tanto seco. Apesar da FG, o final é um tanto seco. Nossa, cara. Tostadinha, gostosinha. Ela ainda tá um pouco sharp, ela tá um pouco intensa assim nos maltes tostados. Isso com o tempo arredonda mais. Mas, cara... Aqui eu acho que o amargor ficou um pouco acima. Eu trabalhei nessa receita com uma adição de Columbus no começo da fervura, 10 gramas, e no final da fervura que eu coloquei uma adição de sabor ali, que foi só Columbus, né? Foi 20 gramas de Columbus a zero. Isso dá 30 IBU. Mas eu devia ter pegado a dica do gringo lá, nesse teste aqui. Que era eu ter que calcular o BUGU na parte que é fermentável. Só que eu não sabia até quanto que é fermentável. Se eu souber, agora sabendo, eu iria para uma linha assim, 20 IBU, porque o que fermentou mesmo foi de 1047 até 1021. O que fermentou foi esses 26 pontos, tal. Eu iria para uma linha que um pouco menos, né? Aqui o IBU ficou um pouco acima do que fermentou. Então eu iria para 20. Pode reduzir. Não tem regra para um estilo que não existe, né? Mas reduz para ficar mais equilibradinho, porque puxou. Tá um amargor que não é amargor do malte torrado e tal, é o amargor do lúpulo. Já que estamos nessa linha, vamos falar. Tem alguns ajustes que eu acho legal de fazer esse experimento, cara. A primeira versão ficou interessante e eu acho que tem alguns ajustes que vocês já vão poder pegar de cara e já ajustar na sua primeira. Aqui eu acho que caberia utilizar lactose, que é o açúcar do leite, que vai em alguns estilos de cerveja, e numa stout combina muito bem. Ele vai trazer mais residual ainda, vai trazer mais corpo para a cerveja, vai subir até um pouco mais a FG. Então você adicionando 500 gramas aí de lactose na fervura, porra, já ia ser bem interessante mesmo. A FG ia subir e tal, ia para quase 1029, que é a FG de Imperial Stout mesmo. E daí eu acho que estaria mais interessante. Aqui não parece que está aguada, quando você toma, ela tem um finalzinho seco, mas tem muita informação dos maltes. Aqui parece que é uma Stout, vai de 6%, não parece que é uma Imperial Stout, tá? Mas vamos ajustar que a gente chega lá. Lactose, beleza. Eu subiria um pouco o ABV, aqui eu fiz muito extremo, com 3,5 e tal, fiz muito extremo, mas... eu costumo testar o extremo, porque depois é muito mais fácil eu saber onde que eu posso ajustar. E daí eu trago informação muito mais precisa para você. Se eu fizesse, se eu fosse tímido nesse teste, você ia falar, putz, agora eu não sei se eu faço isso, aquilo. Agora, eu pelo menos já sei o que eu vou poder ajustar nessas doideiras. Eu tentaria uma versão de 4,5 de álcool. A gente sabe que o álcool, ele traz um adocicado também. Então, eu aumentar 1% de álcool não vai... nada de outro mundo, ainda vai continuar sendo uma session beer, mas eu vou poder trabalhar com um pouco mais de liberdade, né? Então eu colocaria mais 1 kg de Maris Otter, interessante, ele vai trazer mais característica ainda, e pelo fato de adicionar lactose, eu vou poder trabalhar com uma OG mais alta, porque eu sei que não vai baixar tanto. Então adicionando mais 1 kg de Maris Otter, que vai subir um pouco a OG, então pensando ali 1060 para terminar com 1029. Tá, não vai fermentar tanta coisa assim. O teor alcoólico vai ficar em 4,5, quase 5. E eu vou ter mais informação, mais corpo ainda para cerveja. E eu reduziria um pouco do carafa, tá? Eu acho que aqui ficou muito sharp. Eu colocaria até menos. Eu colocaria 250 gramas, que eu acho que já é uma quantidade razoável. Não precisa ser mais escura do que a escuridão, né? Não precisa. Então... trabalhar, malte escuro é assim, você tem que trabalhar sempre no limite para baixo, não no limite lá estourado, né? Então, reduzindo isso, eu acho que ia ficar bem mais arredondadinho a questão da tosta, né?
e ajustar o IBU, que como eu já estava falando. E daí, cara, vamos ter um negócio da hora. Acho que vale a pena para você testar. Você não precisa fazer Session Imperial Stout, enfim, isso é só uma doideira mesmo. Você pode ajustar alguma receita sua que você gosta, que você queria fazer de outra forma. Na verdade, é tudo conhecimento. Esses experimentos ajudam a gente testar o nosso conhecimento e aprender com mais técnicas. E eu acho que é sempre válido. Cerveja é algo livre, então faça, brinque, se divirta, inventa receita, porque cerveja é muito mais do que cabe num guia de estilo. E se o cara do guia de estilo falou que pode, nós faz, tá bom? E claro, se você quiser aprofundar um pouco mais sobre receitas de cerveja, você entender esses conceitos que a gente passou aqui, como é que você pode ajustar nas suas receitas, como é que você pode começar a desenvolver receita, uma cerveja pensada para você, vamos lá em cervejafácil.com, porque a gente tem o nosso curso de desenvolvimento de receitas, que a gente vai passar dicas muito legais, muito práticas, para você desenvolver isso do zero, pegar um estilo, ajustar, mexer, testar ingrediente e chegar no perfil ideal para você. Esse pequeno gigante, bem legal, gostei do resultado. Ela tá bem leve, quer dizer, leve nem tanto, porque tem muito sabor, tem muita característica. Nesse frio que tá aqui, eu até sinto falta que poderia ter um pouco mais de álcool, porque tá frio pra caralho. Eu tô tomando a cerveja de 3,5 de álcool, mas ela tem tanto sabor que não parece que tem 3,5. Bem legal. E vou fazer mais vezes, vou adaptar umas outras coisas aí, porque eu gosto muito de cerveja, mas álcool todo dia é foda. Um abraço. Boas brechas.